Fala galera, um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos em mais um curso no nosso canal, que agora é Documentações em R. É um prazer imenso em compartilhar, mas isso não é possível se nós não pudermos, se não propagarmos para que outras pessoas tenham alcance. Para isso, então, a gente pede para que, se vocês gostarem do nosso material, se inscrevam, deixem o seu like, para que outras pessoas tenham acesso dentro da sua rede de contatos. Vai ser um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou o Ben David e este curso ele é fruto de trabalhos que a gente vem desenvolvendo e vendo os potenciais que o R está trazendo para nós. Uma das grandes jogadas agora do R é justamente o apelo da apresentação das nossas análises. Só que isso expande para muito mais coisas. E tudo isso a gente vai empacotar neste curso. Vamos apresentar para vocês formas de apresentador de slides para vocês desenvolverem, páginas web, relatórios dinâmicos, relatórios estáticos, dentre outras coisas. Vamos usar o mundo do GitHub para que a gente possa disponibilizar os nossos materiais e outras pessoas tenham acesso. Tudo isso a gente vai deixar aqui neste curso para vocês. Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos mostrar para vocês uma espécie de linguagem de marcação que ela nos deixa em forma mais próxima da linguagem humana para que haja uma conversão para a linguagem HTML, que é justamente a linguagem de marcação que trata de renderizar páginas web, páginas HTML. Por que dizemos isso? Porque a origem do Markdown é justamente nisso. Não sei se vocês conhecem, mas a linguagem de marcação, a HTML, ela trabalha via tags. Então, ela tem tags específicas que são uma espécie de ambientes que ela cria para desenvolver e dizer, olha, isso aqui é um título, isto aqui vai ser um link, isto aqui vai ser uma palavra em negrito, uma palavra em itálico. E realmente, para quem desenvolve, né, a priori, para quem não tem familiaridade com linguagem de uma forma geral, se torna muito enfadonho o desenvolvimento desse tipo de documento. Então, nós vamos usar todos esses artifícios e, à medida que nós formos avançando nas aulas, nós vamos vendo mais recursos. Hoje a gente vai introduzir apenas a parte do Markdown, dando uma pincelada. Ao longo das outras aulas, do que a gente for precisando de outras inserções de código para que a gente precise para tal finalidade, nós vamos apresentar para vocês e vai ser um maior prazer compartilharmos conhecimento. Antes de mais nada, pressupomos que, como isso aqui vai ser desenvolvido dentro do R, pensemos que estamos com um nicho de pessoas que estão familiarizados com a linguagem R. Para aqueles que não estão familiarizados, não tem problema. Você vai dar uma pausa aqui. Nós vamos deixar aqui no cards, tanto na descrição do vídeo, quanto aqui nos cards, um curso de 26 aulas de introdução à linguagem R, sem fazermos apresentação alguma ou inserção alguma das técnicas estatísticas, simplesmente trabalhando com a sintaxe e semântica desta linguagem. Com isso, você vai ter uma facilidade maior de acompanhar este curso. Se você já está familiarizado, beleza, pode dar continuidade a esta videoaula e as demais que sucederão. Uma outra coisa que nós iremos trabalhar, uma vez que a riqueza desta área das documentações em R, elas apareceram justamente com a criação da IDE RStudio. Então, todo grupo que desenvolve esta IDE criaram ferramentas em que a IDE nos torna mais fácil de se ambientar com ela. Então, vai ser com o RStudio que nós iremos trabalhar. De todo modo,
deixaremos o link da playlist do curso, deixaremos o link do livro do curso, deixaremos o link de instalação do R e do RStudio, para quem está com a primeira vez tendo contato com esta linguagem. Tudo bem? Então, vamos partir já do conhecimento que estamos com o nosso R e o nosso RStudio instalado. Tranquilo? Beleza. Feito isso, então nós vamos precisar com que vocês tenham conhecimento de algumas coisas, como a gente vai precisar dentro do R, que é algo muito comum. Vamos precisar instalar pacotes, vamos precisar criar um script, vamos precisar criar arquivos específicos, etc, etc. Então, a cada aula a gente vai precisar fazer isso. Como, por exemplo, hoje nós vamos precisar de instalar um pacote chamado R-Markdown. No RStudio, nós já temos aqui em File, New File, e a gente tem diversos arquivos específicos que nós vamos trabalhar. O de hoje, nós vamos trabalhar um arquivo mais simples, que é o Markdown File. Então, nós vamos trabalhar com esse arquivo aqui específico. O que é que vai acontecer? Para que você possa renderizar esse arquivo, ele só será possível se você tiver instalado o R-Markdown. E ele tem diversas dependências de outros pacotes. Então, como é que nós vamos fazer essa instalação? Então, essa instalação aqui, a gente vem aqui, vai digitar R-Markdown e vai clicar um install. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho instalado. Então, vocês vêm aqui, vão clicar e dar instalar. Isso vai demorar um pouquinho, essa instalação. E feito essa instalação, nós estaremos prontos para começar a desenvolver e a estudar sobre o Markdown. Então, qual que é o objetivo do Markdown? É deixar a escrita em HTML, para a criação de uma página HTML mais próxima da linguagem humana. Veja, esta daqui vai ser a base do que nós precisaremos para entender o básico do pacote R-Markdown. Por quê? Vocês vão me perguntar assim, então quer dizer que a documentação em R que você vai tratar é só página web? Não. O R-Markdown vai dar um output de diversos arquivos específicos. Arquivos de Word, por exemplo, DocX, ODT, PPTX, PDF, HTML, diversos recursos você vai ter, mas a base vai ser justamente essa, que é o que nós vamos iniciar na aula de hoje. Tranquilo? Então, nós vamos fazer umas coisas mais simples possíveis para poder tratar aqui. Então, ao abrir aqui em File e buscarmos aqui o Markdown File, nós vamos salvar este arquivo. Eu já tenho um diretório específico em que eu vou deixar essas aulas prontas e também na descrição nós vamos disponibilizar elas. Então, eu vou deixar aqui a minha em aula 1, 01, e vou deixar salvo aqui para mim, tá? E agora iremos começar. Beleza. Então, aqui eu estou com um Markdown. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar seções, subseções, dentre muitas coisas. Uma configuração que nós vamos fazer aqui interessante é para que a gente possa trabalhar conjuntamente, vai ser o seguinte. Nós vamos aqui em configurações, Global Options, na realidade Tools, Global Options, e na opção específica em R-Markdown, nós não vamos escolher para que haja uma visualização prévia que ele abra uma nova janela. Nós vamos pedir para que ele me mostre na View a Page, ou seja, na aba de visualização que vai ocorrer no quarto quadrante, tá? E aqui, depois de eu clicar em Apply, eu dou OK. Então, ele vai me mostrar aqui essa página em Viewer, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser justamente criar uma seção.
E a seção, ela tem uma renderização diferente, né? O tamanho do título às vezes é um pouquinho maior, em negrito, etc. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma seção por meio de hashtag. Então, aqui eu digo que seria minha seção 1. Então, clicando aqui, ó, para que haja renderização para HTML, a gente já consegue visualizar. Opa! A gente já consegue visualizar. Aqui nós vamos usar o nosso encoder UTF-8, que é o sistema padrão, e eu vou dar OK, tá? Então, vamos clicar aqui em View Pane. Ele está fazendo a renderização de Markdown para HTML. Fazendo essa conversão, nós vamos ter essa visualização aqui. Então, está aqui minha seção 1. Foi criada, tá? Isso aqui, percebam que é uma coisa bem simplória. À medida que nós formos avançando nas nossas aulas, nós vamos melhorando mais esse arquivo. Então, a criação de seções é criada com o símbolo hashtag, ou jogo da velha. Se eu quisesse criar uma subseção, e aí o que é que vai acontecer? Se eu quiser aqui começar a escrever meu texto, eu posso escrever normal. Escrever o texto da seção. Aqui eu vou escrever, vou renderizar. Veja que o tamanho do título de seção 1 para a escrita do texto vai ser diferente. E isso eu não vou me preocupar de fazer a renderização, porque o pacote R-Markdown vai fazer isso por mim. Então, se eu quisesse criar agora uma subseção, é intuitivo. Então, ao invés de fazermos alguma criação de tag para conversão em HTML, eu vou simplesmente escrever 2 hashtags. E aí eu vou botar aqui agora, ó, subseção. Subseção, que seria a minha subseção 1, ou 1.1, se queira. Como ela não está numerada, nós vamos deixar dessa forma. Então, a minha subseção 1. Feito isso daqui agora, eu tenho a minha subseção 1. Se eu quisesse criar diversas subseções, a gente ia acrescentando aqui 3, 4, etc. E isso ia fazendo alterações. Perceba que há uma leve alteração dessa para essa. O tamanho, na realidade, essa daqui, ao meu ver, ela está um pouco mais grossa e essa daqui já está um pouquinho menor do que a outra. Vamos ver uma subseção. Subseção. Então, aqui seria a escrita da subseção. Isso. E essa daqui já é uma escrita da subseção. Vamos renderizar. Renderizando e processando. Agora, perceba que há uma diferença agora, né? Ó, na seção, subseção e subseção. Eu vou colocar até uma aqui. O que vai ser interessante agora é que nós vamos fazer algumas coisinhas interessantes que nós temos no texto. Uma outra coisa que é muito interessante que eu não falei para vocês ainda. Veja que a extensão do meu arquivo é .md. Então, aqui não é ambiente para eu estar escrevendo em código R, porque a extensão de código R é .r. Então, nada do que eu fizer aqui diretamente vai processar conta alguma. Por exemplo, se eu viesse aqui embaixo, na escrita, e digitasse assim, 3 mais 4, automaticamente ele iria processar e me dar o valor 7, você vai ver que não. Isso aqui é um ambiente de texto. Ele está simplesmente escrevendo texto para você. Então, aqui, ó, 3 mais 4, não está processando nada. Aqui no console, se eu escrevesse 3 mais 4, é diferente, porque aqui é o console do R. Então, veja que o pacote R Markdown está com uma extensão de arquivo .md, que isso aqui é um arquivo que processa para um output de arquivo de texto, e não
um output que vai me processar códigos em R. Isso tem que estar claro. Tranquilo? Beleza. Então, aqui nós estamos com mais um arquivo. E aqui agora, o que nós vamos fazer nessa primeira situação de ambiente aqui que nós temos, vai ser justamente o seguinte. Então, aprendemos as seções, subseções, etc. Nós vamos fazer agora com vocês a inserção de algumas renderizações, vamos dizer assim, né? Alterações que nós podemos fazer no texto. Então, dito isso, na criação de seção, subseção, eu vou simplesmente juntá-los aqui agora para entendermos o que é seção, subseção e subsubseção. Beleza, criei. E aqui agora, nós vamos criar uma outra característica que é a seguinte. Nós vamos escrever, e aí eu vou voltar para a condição de seção, palavras em negrito. Então, palavras em negrito, nós temos duas características. Então, vamos lá. Escrever em negrito. Se eu quero que esta palavra aqui esteja em negrito, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 2 asteriscos em volta da palavra. É tanto que, em termos de highlight, o RStudio consegue identificar como uma linguagem de marcação diferente do texto normal. Ó. Perceba que ele deixou de verdinho, tá vendo? Ó? Eu estou aumentando um pouco mais, mas aqui ficou muito ruim. Vai ficar assim mesmo. Então, agora eu vou renderizar isso daqui. Palavras em negrito. Então, palavras em negrito, perceba que aqui ao longo do texto eu tenho agora que esta palavra aqui agora, negrito, está diferente ao longo do texto. Eu quero escrever agora, numa segunda seção, palavras em itálico. 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 Oh. Nesse caso, em itálico, nós vamos colocar apenas um asterisco. Quando é um asterisco, eu consigo... Vou botar aqui, escrever em itálico. Então, eu seleciono. Para que eu faça mais rápido, ao invés de 2, vai ser apenas 1, eu posso selecionar no RStudio e clicar no asterisco que ele já coloca em volta. Veja o que é que vai acontecer agora. Ao invés de negrito, com um asterisco, agora nós vamos colocar a palavra em itálico. Olha agora como ficou a palavrinha em itálico. Uma outra coisa que vai acontecer agora vai ser o seguinte, que nós vamos ter aqui. Eu posso escrever a palavra também em negrito, ao invés de 2 asteriscos, nós acrescentarmos 2 underlines. Um underline, 2 underlines e colocar negrito. Ó. 1 underline, 2 underlines. É a mesma coisa. E no caso do itálico, será apenas um underline. Ó. Itálico, um underline. Itálico. Olha que interessante. Então, negrito e negrito, itálico e itálico. Tranquilo? Beleza. Desse modo, agora, o que é que vai acontecer? Nós temos ainda mais 2 características interessantes que nós poderemos acrescentar, que é a palavra taxada, escrever palavra taxada, que nesse caso aqui nós acrescentarmos 2 tios, e vamos ver o que é que vai acontecer.
a palavra taxada é justamente a palavra riscada, né? E também o texto subscrito. Vamos ver aqui. Palavra subscrita. Escrever palavra subscrita. Que é acrescentar o chapéuzinho antes e depois. Vamos ver aqui. Essa daqui eu uso muito pouco, se é que eu uso ela. Então, eu estou simplesmente colocando no indexador dela, né? Ó. Certo? Então, subscrita. Beleza. Temos mais alguma coisa para acrescentar? Temos sim, temos mais coisas. Vamos colocar agora uma outra coisa que nós podemos acrescentar em R Markdown são listas. E como é que nós fazemos listas de forma bem intuitiva? Simplesmente veja que como aqui é a linguagem de marcação, os espaços eles devem ser bem definidos, tá? Se as coisas ficarem muito juntas, nós poderemos ter problema na hora da renderização, que o R Markdown pode não entender a conversão. Então, aqui no caso da seção, eu estou dando um espaço e agora nós vamos simplesmente colocar traços nas listas. Então, aqui, ó, lista 1, traço, lista 2, traço, lista 3 e assim sucessivamente. Ó, o que é que vai acontecer? Tanto o tab quanto os espaços fazem diferenças, tá? Ó, listas. Eu quero criar agora uma sublista. O que é que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou dar 2 tabs, ó. Dou 2 tabs e coloco agora lista 1.1. Ó, lista 1.2. Olha que interessante agora. Na minha renderização, ó, e ele modifica. Se eu criasse aqui mais outra sublista, então eu colocaria aqui os 2 tabs, ó, lista 1.1.1, ó, e renderizaria. Ele vai reconhecer e ele muda a marcação do formato, né, ó. Aqui foi lista, aqui agora está sendo um quadradinho. Essas listas são listas do que a gente chama não numeradas. Se eu quisesse uma lista numerada de forma ou de ordem alfabética, teria como? Teria. Então, eu posso vir aqui e colocar listas numeradas. O que é que eu simplesmente vou fazer? Vou dar aqui um espaço e vou colocar ou um ponto ou um parêntese. Ele vai reconhecer da mesma forma. Ó, lista 1. Aqui 2, lista 2 e assim sucessivamente, ó. Vamos renderizar aqui para a gente visualizar. Olha, agora as listas estão numeradas, percebem? Aqui agora eu poderia criar subitens nessa situação com as listas não ordenadas, né? Ó. Lista 1.1, lista 1.2 e assim sucessivamente, ó. Eu poderia também, aqui nessa situação, ó, eu poderia também criar, deixa eu jogar mais um pouquinho para cá para ver se ela vai renderizar, que aqui o que aconteceu, ao meu ver, ela não fez agora fez, ó. Agora ela separou de forma correta, ela criou a subseção. Eu poderia também estar interessado na listagem de ordem alfabética. Aqui, ao invés de ser tracinho, eu queria A, B e assim sucessivamente, ó.
ela vai reconhecer também, tá? Ó. Vamos ver se ela modifica se eu botasse o parêntese. Também creio que ela vai reconhecer essa linguagem de marcação. Mas ela continua colocando o pontinho, tá? Apesar disso, tem alguma configuração quando a gente for trabalhar R Markdown para melhorar esses estilos. Mas conseguimos fazer nossas listas. Uma outra coisa que é muito interessante também, lembre-se que aqui é uma renderização simples. Se vocês fossem olhar este resultado aqui, por exemplo, vamos ver aqui eu não consigo visualizar. Olha só, a criação dessa seção, subseção, veja que a forma como nós estamos escrevendo em Markdown está sendo muito intuitivo. Olha agora este resultado, se nós visualizamos isso em código de HTML. Eu quero visualizar isso, eu estou com um arquivo aqui, que ele está renderizado, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui está em HTML, tá vendo? Então, eu vou simplesmente pegar este arquivo e vou abrir aqui, ó, e quero visualizar ele em HTML. Olha só como é que está a renderização desse arquivo. Perceba que nós não estamos programando em HTML. Olha aqui como é que está sendo a conversão para HTML, como ela é muito mais complexa. O que a gente fala de tag é justamente isso daqui, ó. Tags de criação de títulos, dentre outras coisas. Olha o tantão de coisa que ele está fazendo para converter esse arquivo de texto para mim. Ó. Olha a complexidade do processo. Eu não escrevo em HTML, eu escrevo em Markdown e toda a criação dessas coisas é Markdown quem faz. Eu não processo nada que não seja de forma mais simples. Então veja como é muito mais intuitivo. Perceba que isso aqui é um arquivo mais simplório. Nós não estamos tendo complexidades diversas dentro desse processo, tá? Está sendo tudo mais simples. Uma outra coisa que nós podemos construir aqui nesse processo são tabelas. Então, tabelas, a gente consegue construí-las da seguinte forma. Nós vamos simplesmente colocar aqui, por exemplo, vamos criar uma tabela em que nós temos o nome e desse nome nós vamos colocar idade. Então, são duas colunas com algumas linhas. Na primeira coluna, nós vamos colocar nome. E na segunda coluna, nós vamos colocar idade. Para que a linguagem de marcação entenda que isto aqui é uma tabela, nós vamos simplesmente colocar uma barra vertical no título. E o que vai diferenciar do cabeçalho para as linhas que sucederão vai ser justamente o tracinho que nós vamos colocar e demarcando o restante com o tracejado na horizontal. Então, a seguinte aqui agora, idade, Ben. Aí eu venho aqui, simplesmente coloco o nome Ben e agora eu vou pôr a minha idade. 38. Vou colocar aqui agora Bel. Bel, 6 anos. Vou colocar aqui agora Lana. Não tem problema o ordenamento aqui não. O que importa é eu colocar a barra, certo? Ó, 33. E agora eu vou renderizar. Então, fazendo esta renderização, olha o que é que vai acontecer aqui na criação da minha tabela. Perceba que aqui está um pouco desconfigurado, né? Como é que nós vamos fazer para organizar este ordenamento? É justamente nesta linha aqui em que a gente consegue centralizar, alinhar à esquerda ou alinhar à direita. Como é que a gente faz isso? O alinhamento centralizado, nós vamos colocar no início, ao invés de um traço, 2 pontos. No início e no fim. No início
e no fim. Significa então dizer que toda a coluna será centralizada. Vamos ver. Olha agora o que aconteceu. Todos centralizados. E se eu quisesse que essa centralização nesta coluna aqui de nome ficasse alinhado à esquerda, simplesmente eu deixaria os dois pontos só em um dos lados onde eu quero o alinhamento. Vamos ver o que é que vai acontecer com o nome agora, com a coluna nome. Perceba que nós alinhamos à esquerda. Ah, eu quero alinhar à direita. Então, ao invés dos dois pontos aqui, eu vou colocar os dois pontos no final. Vamos perceber? Beleza. E assim a gente pode ir brincando com a criação de tabelas. Tem formas mais sofisticadas de criar tabelas mais elegantes? Tem. Só que aqui agora nós vamos ver que o padrão da criação de tabelas em Markdown e por Markdown nós vamos criar as demais é simplesmente com essa linguagem de marcação que nós vamos fazer e apenas melhorar as condições mais à frente. Tranquilo? Beleza. Feito isso daí, nós vamos passar para uma outra situação muito interessante, que é a criação de links. Então, vou criar aqui uma seção e vou colocar aqui, criação de links. Como é que nós criamos um link em Markdown? A criação do link em Markdown é simplesmente colocar colchete e parênteses, em que o colchete é o nome que eu quero e entre parênteses eu vou colocar o link para onde eu quero direcionar quando o usuário for clicar nesse nome específico. Então eu vou colocar aqui eu vou botar assim, minha página profissional. Então eu vou colocar aqui, clique na minha página profissional. Agora eu vou colocar o link dela, né? Ó, https, no meu caso, e vou botar bendavid.github.io e vou renderizar. Ao renderizar, observe o que é que vai acontecer aqui no processo. Ó, vai aparecer aqui o link, ó, ela está hiperlinkada. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar para a minha página web, bendavid.github.io. Então, aqui a gente pode, de forma mais interessante, fazer essa criação de links. Uma coisa que é interessante, que eu acho que eu omiti, eu uso muito isso no GitHub, quando a gente vai fazendo listas em checkbox. Deixa eu só retornar aqui, numa dessas partes aqui, ó, de lista, e a criação do checkbox, que é justamente de você dar aquele check na caixinha, é simplesmente abrir colchete e fechar colchete. Vamos supor que nós estamos com alguma pendência aqui e nós não finalizamos a demanda da lista 1. Então, ela vai ficar com esse cheque aqui sem nada dentro. Então, eu vou clicar aqui. Olha só o que acontece na lista 1. Ele mostra a caixinha. Se seu cheque tiver finalizado, ó, eu aperto e coloco o X aqui dentro. E olha como é que vai aparecer esse checkbox para nós, ó. Como fica legal, ó. Olha como fica bonito. É um acréscimo que a gente pode fazer nas listas. Bem interessante. Bem, isso é o que eu me lembrei dessa condição sintática aqui da criação do link. E me lembrei de colocar especificamente ela, né? Se nessa situação nós quiséssemos agora, além de criar especificamente na criação de links, e nós quiséssemos aqui agora fazer uma inserção agora, inserir
uma imagem. O que é que nós precisamos fazer nessa situação? Nós precisamos visualizar onde é que está o nosso diretório. Aqui nesse caso, a gente em R consegue visualizar onde é que nós estamos. Aqui, ó. Como eu estou aqui neste diretório, nós temos que, ao inserir a imagem, o Markdown ele está visualizando como se a gente estivesse aqui. Mas aqui, de fato, não é onde está a aula 1 do Markdown. A aula 1 do Markdown, ela está justamente nesse endereço aqui, né? Ó, no meu caso, está em BEN, cursos, EAD, DOC, aula 1. Então, como é que eu faço para endereçar para que o meu diretório de trabalho seja aqui dentro do R? Então, a gente vem aqui em Section, Set Work Directory, e eu quero que o meu diretório seja onde está localizado o arquivo que eu estou trabalhando. Então, esse daqui, ó, ele automaticamente já me direciona para cá. Então, significa dizer que agora eu posso inserir a minha imagem, nesse caso aqui agora, e eu vou pegar aqui uma imagem, nesta situação, e vou inserir uma pequena imagem aqui. Deixa eu procurar aqui uma imagem interessante dentro do meu diretório que eu possa colocar ela dentro do nosso trabalho. Vamos pegar aqui, por exemplo, como nós estamos em documentações em R, vamos pegar a logo da nossa documentações em R. Eu vou colocar aqui ela dentro do diretório e vai ser justamente essa imagem aqui, ó. Vamos visualizar. O nome dela é art.png, então documentações em R. Então, como eu estou dentro desse diretório trabalhando e o diretório de trabalho do R está aqui dentro, eu vou simplesmente chamar essa imagem pelo nome, art.png. Como é que eu faço isso em Markdown? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para criar um link, só que antes nós vamos colocar exclamação. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar exclamação. E em exclamação, eu vou simplesmente dizer o caminho aqui no parêntese onde está essa minha imagem. No meu caso, como o caminho, a raiz do diretório que eu estou trabalhando está sendo justamente do diretório de trabalho, está sendo justamente onde está esse arquivo que nós estamos trabalhando, aula 1.md, eu vou simplesmente escrever art.png. Escrevendo art.png, vamos dar o preview aqui, para visualizar. Olha só, então consegui inserir a minha imagem dentro do meu arquivo. Olha que simples de fazer isso, ó. Tem algumas coisas que eu quero diminuir, eu quero colocar título, eu quero fazer outras coisas. Tem como fazer? Tem. Só que nós não vamos ver nessa aula de hoje. Nós vamos ver de forma mais simplória possível a criação de uma página Markdown. Eu vou fazer para vocês essa inserção aqui, ó, que aqui no Preview eu consigo fazer conversões de HTML do jeito que está aqui em Markdown. Ó, eu posso converter para PDF e posso converter também para Word. Só que eu não quero fazer isso na aula de hoje, mas veja que aqui eu estou fazendo de forma padrão. E se eu quiser fazer uma conversão aqui para outras versões de saída, eu posso que não seja HTML. Vamos testar aqui esse Preview PDF ao finalizar. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui de mais demandas nessa inserção. Eu acho que a gente pode finalizar essa aula de hoje terminando simplesmente o seguinte. Vamos escrever um código. Vamos supor que a gente estivesse ensinando como era que uma pessoa iria calcular uma média. E claro que sintática, na realidade, de forma estética, eu não posso escrever uma fonte de texto igual a uma fonte de código. Ela tem que dar uma pequena alteração. Como é que a gente pode fazer isso então? Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos visualizar aqui. Nesse caso, a gente pode fazer assim. Eu vou escrever
a média em R. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aspas invertidas, assim, ó. E aqui dentro a gente pode escrever o código. No caso, min de x, sendo, aspas, x, um vetor. Então, essas aspas invertidas, ela muda a forma de se escrever um código em texto para uma apresentação de código em linguagem específica aí, do que você quisesse escrever. Então, aqui nesse caso, olha como é que ficaria o estilo do código, ó, diferente do texto. Veja como é interessante essa inserção. Olha o que é interessante. Em Markdown, nós vamos poder processar um script ou um conjunto de arquivos, de códigos, em R, o que quer que seja, e nós vamos poder fazer a conversão, aqui nesse caso, e, por exemplo, mostrar simplesmente o resultado ou mostrar as linhas de código. Isso é possível? É. Dentro do Markdown, do R Markdown, será possível fazer isso e muito mais. Então, ao longo das aulas, nós vamos vendo mais essas riquezas de materiais. Vamos só finalizar para a gente ver o potencial que o R Markdown tem. Eu estou no mesmo arquivo .md, quero ver esse preview agora em PDF. Então, veja que agora ele vai fazer uma conversão de que agora ele não passa para mim em HTML, ele vai passar em PDF. Só que isso aqui está um pouco avançado, porque nós vamos pressupor que exista no seu sistema operacional um editor de texto, na realidade, uma outra linguagem, programa que nós temos, que é o LaTeX. Então, nesse caso aqui, pode ser que no de vocês não vá conseguir processar este PDF. Então, eu não quero, se não conseguiu para este momento essa conversão, não vamos nos preocupar com isso não, tá? Deixa eu só visualizar aqui, ver se meu arquivo foi convertido. Ó, o meu PDF aqui agora, ele foi convertido, ó. Aquele mesmo arquivo que nós vimos em HTML, ele foi repassado para um PDF. Claro que a renderização aqui eu precisaria melhorar muito mais. Mas era isso que nós queríamos passar nesse primeiro contato com vocês, nessa aula de hoje, documentações em R. Isso aqui é só uma centelha inicial. Vamos pegar esses arquivos aqui, tentem reproduzir esses mesmos comandos que nós fizemos para ver se vocês conseguirão aí. Qualquer dúvida que tiver, manda no chat suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!